O primeiro período dessa grande fase, de 1840 a 1870, pode ser definido como um período de emergência do sistema de trabalho livre no estado de São Paulo, nas grandes plantações de café. Bom, para dar uma contextualizada, o que estava acontecendo nesse período? Se vocês se lembrarem, em 1850 houve a proibição efetiva do tráfico negreiro, então a oferta de mão de obra escrava internacional foi simplesmente cortada e então a província de São Paulo, que estava expandindo a sua produção cafeeira, começou a demandar trabalhadores cativos de outras regiões do país e houve um deslocamento de escravos de outras regiões do país, por exemplo, do Nordeste, para o estado de São Paulo nesse período. No entanto, com uma demanda crescente por trabalhadores, porque a produção de café estava se expandindo, e com uma oferta reduzida, porque o tráfico negreiro havia sido efetivamente abolido em 1850, os fazendeiros começaram a procurar fontes alternativas de trabalho abundante e barato. Nessa época, uma alternativa bastante razoável era a contratação de imigrantes na Europa. Foi um trabalho bastante pioneiro desenvolvido pelo senador Vergueiro, senador do Império Brasileiro, que constituiu junto com seus filhos, com dois de seus filhos, a chamada firma Vergueiro e Companhia. Essa firma era proprietária da fazenda Ibicaba e era responsável também, dentre outras atividades relacionadas à produção do café e à venda do café, era responsável pela possibilidade de contratação de imigrantes na Europa e sua aplicação às fazendas que possuía. Entre 1847 e 1852, fundamentalmente, a firma Vergueiro foi a única a aplicar o sistema de parceria, no qual os fazendeiros pagavam a passagem do imigrante, esses imigrantes vinham até a fazenda e trabalhavam por certo período de tempo na fazenda até serem capazes de repagar as dívidas que possuíam. Então, mantenham isso em mente, mantenham essa ideia em mente. Esses imigrantes vinham desculpem, esses imigrantes vinham inicialmente endividados e tinham que pagar suas dívidas. Isso vai ser bastante importante numa fase posterior. Fundamentalmente, a imigração de povos de língua alemã para o estado de São Paulo, ou então província à época, foi iniciada em 1847 com a contratação de 367 holsteinianos e renanos da região do Palatinado para a fazenda Ibicaba do senador Vergueiro. Nesse período, poucos fazendeiros ainda aplicavam um sistema de parceria, porque era algo novo e, portanto, envolvia um risco muito grande, inclusive a contratação na Europa, que talvez não fosse fácil à época para aqueles fazendeiros. Então, nesse período inicial de 5 anos, houve certa limitação na expansão do sistema, embora a firma Vergueiro e Companhia continuasse a realizar esse tipo de importação ou contratação de imigrantes. De 1852 a 1856, porém, aparentemente o sistema funcionou nessa fase inicial e nesse período houve uma expansão muito significativa no número de fazendeiros empregando trabalhadores livres sob o contrato de parceria, a grande maioria deles, pelo menos nesse período, vindos das regiões do atual território da Alemanha e também da parcela suíça falante de língua alemã. Só para que fique bastante claro, deve-se manter em mente que, apesar de eu estar falando aqui de uma expansão do sistema de parceria, nunca esse processo foi linear. Sempre houve algum tipo de conflito entre os fazendeiros e os trabalhadores, entre os fazendeiros e os imigrantes. Esse tipo de conflito sempre existiu ao longo do período. O que aconteceu posteriormente, que é a nossa terceira fase agora, de 1856 a 1859, foi um período mais agudo, mais intenso de contestações dos trabalhadores quanto às condições de trabalho que eles tinham na fazenda. Em 1859, isso culminou com uma revolta chamada a Revolta dos Parceiros, que foi liderada pelo suíço Thomas Davatz. O Thomas Davatz era um mestre-escola contratado na Suíça, que foi ao Brasil incluindo uma incumbência que recebeu das municipalidades suíças para que escrevesse um relatório sobre as condições de vida e as condições de trabalho na então província de São Paulo e nas fazendas de café. Esse relatório ele escreveu de maneira bastante crítica relativamente às condições de vida e às condições de trabalho, e havia a acusação, inclusive, de que existiria uma forma de escravidão branca no Brasil. Essa ideia ainda é bastante contestada, do meu ponto de vista é absolutamente contestável,
Os imigrantes naturalmente tinham um tratamento muito ruim, mas ainda assim eram indivíduos livres, o que se prova, por exemplo, pela série de requerimentos que faziam aos seus próprios consulados, o que, por exemplo, um escravo jamais seria capaz de fazer ou teria permissão para fazer. Em todo caso, a Revolta dos Parceiros foi extremamente importante e é um marco na história brasileira, infelizmente não muito conhecido, mas reconhecido, mas observado na literatura, inclusive pelo Sérgio Buarque de Holanda, como um dos primeiros grandes movimentos organizados de contestação de trabalhadores livres no Brasil. Então teve um caráter muito importante e certamente é fundamental, ou foi fundamental, na formulação dos contratos de trabalho e na formulação e a formação do mercado de trabalho livre no Brasil. Então, a base institucional que foi contestada e o caráter cultural que houve a partir da Revolta dos Parceiros certamente tiveram um impacto de muito longo prazo na formação do mercado de trabalho brasileiro e tiveram um impacto político imediato. Quando o Thomas Davatz enviou seu relatório à Suíça, houve uma grande comoção, como os trabalhos do José Eduardo Hefflinger Jr. demonstram. Houve uma troca intensa de informações entre os consulados da Prússia, os consulados da Renânia-Palatinado e os consulados suíços. A Prússia, nesse período, logo após a revolta, o governo dos cantões suíços enviaram ao estado de São Paulo uma missão diplomática do Dr. Reusser que deveria apurar as condições de vida que haviam sido descritas pelo Thomas Davatz como muito negativas. Isso foi feito, foi apurado. O problema é que os relatórios do Dr. Reusser são contraditórios. Enquanto no Brasil ele apresentou alguns relatórios relativamente positivos e de volta à Europa apresentou relatórios muito negativos a respeito das condições de vida dos imigrantes. Então ainda havia muita dúvida sobre quais eram as efetivas condições de vida desses imigrantes. Devido a isso e às informações que continuavam a ser enviadas à Europa, e também, obviamente, devido a interesses domésticos, por exemplo, na Prússia, houve em 1859 a promulgação do chamado Rescrito de Heidet, no qual se proibia a propaganda de imigração para o estado de São Paulo. Aqui geralmente há alguma confusão. O Rescrito de Heidet não proibiu a imigração de prussianos para o estado de São Paulo, proibiu a propaganda em termos de imigração para o estado de São Paulo e cancelou algumas licenças dos agenciadores na Europa. Isso deve ser deixado bastante claro. Não houve um cancelamento efetivo, mas naturalmente as consequências políticas foram enormes e houve uma diminuição muito significativa do influxo de imigrantes de povos de língua alemã, exatamente por conta da Revolta dos Parceiros e da promulgação do Rescrito de Heidet. Finalmente, em 1860, o governo suíço, ainda desconhecendo quais eram as reais condições de vida nas fazendas de café, os governos dos cantões suíços ou das municipalidades resolveram enviar ao estado de São Paulo uma missão diplomática do Johann Jakob von Tschudi, que já tinha experiência no Brasil, que era um pesquisador que já havia visitado terras brasileiras antes, e o livro do Tschudi é um dos casos de maior imparcialidade no julgamento das questões trabalhistas no período em que ele reconhece que houve a colaboração tanto dos fazendeiros quanto dos imigrantes na escalada de problemas que levou à Revolta dos Parceiros e que posteriormente estiveram associadas a diversos problemas entre fazendeiros e imigrantes. A partir da década de 1860, durante toda a década de 1860, foi reconhecido que o sistema de parceria talvez estivesse associado a problemas na possibilidade de pagamento das dívidas dos colonos ou dos imigrantes, e houve uma substituição significativa desse tipo de contrato por outras formas de contrato de trabalho livre. Então é uma fase muito intensa de experimentação com contratos de trabalho, o que certamente teve influências de muito longo prazo na formação do mercado de trabalho brasileiro. Bom, e aqui então, na década de 60, houve uma diminuição mais significativa no número de imigrantes alemães entrados no estado de São Paulo, então província de São Paulo.